Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Thiago, sou angolana e moro no Brasil já há mais de 10 anos. Hoje eu vim compartilhar com vocês um assunto muito pertinente, referente às crianças, sabe? Aqui no Brasil tem acontecido muitos episódios de abuso infantil, de violência. E eu lembrei de uma situação que eu experienciei, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Aí minha mãe, quer dizer, minha prima pediu para minha mãe, né, para morar comigo, porque lá nós temos esse hábito às vezes. Quando alguém está precisando de ajuda, pede a alguém que tem mais filhos para a menina, o menino ir lá ficar com ela. E essa minha prima tinha acabado de casar, né? Então ela queria ficar com uma menina e tinha pedido mais um menino. Aí eu fui, era na outra cidade, né? Aí cheguei lá com os meus 11 anos. Aí, a princípio estava tudo ok, sabe? Tranquilaço, né? Vivemos e tudo mais. Até que um certo dia, eh, eu fui, né, sentar lá fora para cortar minha unha do pé. E aí o meu cunhado veio e disse assim, ó, deixa eu te ajudar a cortar sua unha. Né? E aí ele veio, sentou perto de mim para cortar minha unha. Só que eu tava com uma saia, sabe aquela saia rodadinha assim, parece de jogadora de vôlei ou tênis, sabe? Aquelas lambadinhas. Isso. Aí eu tava com aquela sainha assim, né? A gente chama saia de lambada lá em Angola. E aí ele foi cortando a minha unha, me ajudando a unha do pé, né? E eu tava assim com a perna assim, no colo dele cortando. Só que naquela que foi cortando, né? Eu percebi um olhar diferente dele, sabe? Aquele olhar de desejo na minha concha. Aí aquilo me chamou um pouco a atenção, sabe? Aquele olhar de desejo e tudo mais. Começou me olhando assim na concha, olhando assim, desejando. Aí tudo bem, não falou nada e passou, mas aquele olhar ficou bem fixado assim na mente, sabe? Aí até que um belo dia, a gente tava na sala, a minha prima tava no sofá, dormindo, sono profundo, e ele me chamou no quarto e falou assim, Rebeca, vem, deita comigo. Eu falei, mas o cunhado já tem a primeira tão inocente, ingênua. Aí ele falou de novo, deita comigo aí na cama. Eu falei, o cunhado já tem a prima, vou deitar com o cunhado como? Aí depois que ele falou, deita comigo, vou te pagar. E quando eu percebi a malícia que estava nas palavras dele, né? Aí eu não falei nada e saí do quarto. Não falei nada, não deitei. Não... A minha reação, fiquei sem palavras, sabe, para falar, para responder mais. Aí saí, fui, passei pela sala. Minha prima continuava dormindo. E aí fui no quarto dormir. A partir desse momento, começou o tormento, né? Aí ele vinha no meu quarto. Aí a partir desse momento ele vinha no meu quarto à noite, tentava, né? E tentava quê? Tentava e falava assim, aguenta, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Às vezes ele vinha que eu estava dormindo, eu não via quando ele vinha no começo, né? Eu descobria depois que ele já estava lá, né? E ele vinha devagar, descalço. E aí ele tentava tirar minha roupa. Só que eu comecei a dormir com bastante roupa no corpo e amarrava a calça, sabe? Então, uma angústia à noite. Quando chegava a noite eu não conseguia dormir. E aí ele vinha e eu tentava amarrar as minhas roupas, tentava encontrar espinho para colocar no chão, como ele vinha no escuro. E aí às vezes ele vinha com a lanterna do celular, me direcionava no meu corpo. Né? Enfim, resumindo, o estopim foi uma vez que ele foi dormir no óbito, né? Aqui no Brasil não se tem muito essa cultura de dormir na casa de alguém, faleceu. Mas lá em Angola a gente dorme muito na casa das pessoas quando também tem óbito, sabe? Alguém faleceu. As pessoas vão lá, se juntam e dormem lá. Aí eles os dois, né? O casal foi lá dormir lá.
no óbito, e eu fiquei com a menininha, né? Fiquei com a menininha lá em casa. Era uma menina aproximadamente de 6 anos, 5, 6 anos. Aí eu fiquei com ela dormindo no quarto deles. Quando, né, a janela do meu quarto tinha uma grade, e essa grade estava meio frouxa. E eu dormia com a janela um pouco aberta por conta do calor. Então a grade não estava muito fixa e a janela estava um pouco aberta. E ele sabia disso. Aí o que ele fez? Ele saiu de lá do óbito meia-noite. É engraçado, mas eu tô rindo, mas na época era desesperador. Saiu lá do óbito à noite, empurrou aquela grade, a porta estava trancada, e ele entrou pela minha janela do quarto, que eu estava no outro quarto. E aí descalçou, destrancou a porta para deixar pronto e entrou no quarto. Quando começou a me apontar assim na perna, eu acordei e ele saiu correndo. Aí que ele saiu correndo, eu percebi que era ele, porque também deixou o crocs dele, esqueceu. Foi a correr descalço no outro, porque era num outro bairro, pro vizinho. E aí, de manhã, quando ele chegou, sem coragem de me olhar nos olhos, perguntou: o que aconteceu? Friamente, o que aconteceu com a janela? Eu falei: o cunhado sabe. Acabou. Aí ele voltou, começou a colocar grade no lugar e foi. Até que um belo dia, eu não falava nada pra ninguém, né? Até que um belo dia, minha prima manda lavar as cadeiras. Aquelas cadeiras plásticas, sabe? Tipo da igreja. Eram brancas. Aí eu fui enrolando pra lavar. Na verdade, eu acho que eu tava fazendo outra coisa. E demorei a lavar as cadeiras. Aí que a minha prima atiçou ele pra ele me bater, que ele era policial e tinha aqueles porretes lá de borracha, sabe? Aí ela ficou assim na janela espreitando para assistir a surra. Quando ele pegou o porrete e falou assim: por que você não lavou, xuxinha para amarrar o cabelo, por que você não lavou as cadeiras que a tua prima mandou? Eu falei: se o cunhado me bater, eu vou contar. Aí a minha prima na janela falou assim: você vai contar o que, Rebeca? Falei, contei. Naquele dia que a prima estava dormindo, o cunhado me chamou, me falou, a gente no quarto, na verdade me chamou, fomos no quarto e me falou para deitar com ele. Minha prima disse: o quê? O quê? Tio fulano, ele chamava de tio. Aí que ela ficou revoltada, entrou, né, e falou: vamos separar. Isso não pode acontecer. Eu não sei o que ela começou a fazer o show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Não pode acontecer. Aí ficou lá, ele foi lá pegar mandioca, o aipim lá na cozinha cascando, um aipim que já estava limpo. E foi assim, aí ele falou: Estera. Ele caiu. Não, ele já estava no chão. Aí eu comecei. Aí ele falou: não, essa miúda tá mentindo, não acredita nela, ela tá inventando isso. Eu falei: não, como é que eu ia inventar isso, prima? Aí ela disse: vai se separar. Só que ficou por aí, no dia seguinte a gente acordou, caladinhos, um na sua rotina tranquilamente, e foi indo, até que ele continuou, né? Continuou, vindo no meu quarto, né, à noite, e tentando, eu sempre se agasalhando, amarrando as roupas, colocando 2 calças jeans. Até que um dia eu não aguentei mais, porque isso estava me afetando muito, inclusive na escola. A minha professora lhe chamou para fazer uma reunião, porque a minha nota estava muito baixa. Aí falou assim: a minha nota estava muito baixa e eu geralmente tirava notas altas. Aí a professora estava tentando pesquisar o que estava acontecendo. Até que um dia eu falei assim: não, eu quero ir na minha mãe. Aí que eu falei que eu quero ir na minha mãe, ela começou, né? Ah, você não tem onde cair. Ai, Jesus Cristo. Como a minha família era de condições assim, baixas, falo mais os meus pais, né? Aí eu falo assim: não tem onde cair, não, você tá lá. Aqui você vive bem. Aqui você come do melhor, você estuda numa boa escola. Ah, não sei o que lá, compra roupa pra você. Você tá falando, você tá sendo ingrata. Enfim, resumindo, eu me bati no chão e falei assim: eu quero ir mesmo assim. Eu prefiro ir na minha mãe. Aí eu tentei fugir, né? Tentei fugir, não consegui, pelos caminhões que saíam de uma outra cidade que passava lá, alguns caminhões, né? Alguns caminhonistas. E eles às vezes
levavam, tinha uma vaga lá na cabine deles e levavam as pessoas, só que eu tinha que pagar, eu não tinha dinheiro, queria que me levasse de graça. Aí eu tentei fugir, não consegui, tentativa frustrada. Até que eu continuei atazanando no ouvido dela. Falei, me leva na minha mãe, eu quero ir na minha mãe. Nisso a minha mãe nem sabia do que estava acontecendo, mas eu estava muito magra, seca, porque não, praticamente não dormia, eu ficava com medo, tentando vigiar até a hora que ele chegar. Até que ele aceitou, aceitou, de tanta pressão que ele vai fazer, e me soltou, né? E comprou passagem, eu fui na minha mãe. Foi a melhor experiência quando eu cheguei, porque eu conseguia dormir. Isso já para mim já era um alívio assim, gigantesco. E aí, o que eu aprendi com essa história? O que eu aprendi com essa experiência? Que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que redobrar com quem a gente deixa nossas crianças. Porque a gente, eu sei que é complicado no capitalismo, principalmente porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa, desculpa aí o barulho, a gente precisa correr atrás. Mas antes da gente deixar nossas crianças, tem que sondar com quem a gente está deixando, sabe? Às vezes a gente não conhece a pessoa, às vezes a gente não conhece o caráter, mesmo se conhece, olha que mesmo que a gente conhece já é perigoso. E a gente vai deixando, sabe? Vai liberando. E as crianças são vulneráveis. Deus nos concedeu a responsabilidade de cuidar delas. Se você tem um filho, você tem a responsabilidade de cuidar e zelar por ele, por essa criança, sabe? Pela inocência dessa criança. Não estou falando que a minha mãe não zelou, mas estou falando assim, por conta dessa inocência que ela, dessa falta, entre aspas, de cuidado, de não saber exatamente com quem ela estava me entregando, eu passei por essa experiência. É uma experiência que me traumatizou muito e eu tive que fazer muitas sessões de terapia, né? Enfim, resumindo, temos que ter cuidado com o que a gente deixa nossas crianças, porque os traumas vão ser carregados pela vida toda. Hoje eu tenho muito cuidado, mas eu também tenho muito medo de deixar as minhas filhas com alguém. Eu não falo que eu não deixo, eu deixo, né? Mas antes eu procuro sondar com quem eu estou deixando. E sondar mesmo, zelar-me em qualquer tentativa que houver de desconfiança da minha parte, da minha intuição de mãe, eu já tiro. Eu já tiro, já paro já de deixar. Porque a gente tem que cuidar, gente. O mundo hoje, as pessoas não estão mais, não todas, claro, tem suas exceções, mas não estão mais confiáveis. Nunca foram, na verdade, né? Tem algumas que a gente ainda pode confiar, mas são pouquíssimas. E as crianças precisam de muito cuidado, sabe? De muito zelo. Então vamos tomar cuidado, principalmente com esses índices que têm se dobrado de abuso, sabe? De violência. Uma vez que acontece alguma tragédia, assim, não tem mais como refazer, não tem mais como voltar atrás, sabe? Não tem mais como recolher os cacos e juntar. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Vamos tomar cuidado, vamos zelar. Né? Que Deus nos dê sabedoria para a gente conseguir arcar com essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Um beijo para você, Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.